Pessoal, retornando, agora nós vamos começar a aula. A correção eu vou mandar para vocês junto com a parte escrita, com uma aula lá no plural, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre a hidrografia europeia, tá, pessoal? A Europa ela tem muitos rios, porém não tem grande extensão. E nós destacamos três que são os mais extensos, né? Da Europa. O primeiro deles é o Volga, né, que tem 3.688 quilômetros, né, que está inteiramente na parte russa do continente europeu. Ele começa, né, ele nasce, né, 228 metros de altitude nas colinas dos montes Valdai, né, e ele cai lá no mar do delta do Mar Cáspio. Então esse aqui, ó, é o Volga. Ele faz todo esse trajeto até cair no Mar Cáspio. Outro importante é o Danúbio. O Danúbio ele tem 2.860 quilômetros de extensão e ele serve aí para fazer fronteira com 10 países. Então ele não é tão extenso, porém ele é muito importante para a Europa e ele passa aí em 4 capitais, tanto em Viena na Áustria, em Bratislava na Eslováquia, em Budapeste na Hungria e Belgrado na Sérvia, né? Ele nasce na Floresta Negra, lá na Alemanha, e desemboca no delta do Mar Negro. Então esse aqui é o Danúbio, é um dos mais importantes também, que cai aqui no Mar Negro e faz aí uma grande importância para o continente europeu. E o terceiro é o Reno, que ele tem apenas 1.233 quilômetros de extensão, nasce nos Alpes suíços e morre no Lago Constança, vamos dizer assim, né? Ele separa a França da Alemanha e deságua no Mar do Norte, né? Morre não, perdão, ele nasce nos Alpes Suíços, no Lago Constança, e ele deságua, né? Ele morre no Mar do Norte, desculpa, tá? Esse aqui é o rio Reno, que desemboca aqui no Mar do Norte. Confundi as bolas aí, tá? E ele está localizado nos maiores portos do mundo, que é o Porto de Roterdã, né? Ele não é muito extenso, mas ele tem uma grande importância, principalmente por ele ser muito navegável, tá? E apesar de a Europa ser pequenininha, né, eles têm mais de 100 bacias hidrográficas e 60 são transfronteiriças, né? O que acontece com essas bacias transfronteiriças? Eles têm muitos problemas aí de pacificação, né, de acordos internacionais para serem utilizados a água, né? Então, a utilização dessas águas que são aí de vários países, né, acaba tendo um grande problema, né? E outra importante que os rios europeus, né, eles transportam muitas cargas, né? Então as hidrovias têm um meio econômico muito eficiente. Então, quase 70% de todas as extensões dos rios europeus têm uma navegação por meio de eclusas e canais, constituído por aqueles elevadores, né, com recursos econômicos, que sobe e desce para poder ver. Ao fundo vocês estão ouvindo meu cachorro, Theodore, Ted, latindo, não sei porquê, mas ele está fazendo aí um plano de fundo para vocês, olha só. Vocês não esquecerem de falar comigo, tirar suas dúvidas, eu sei que a geografia é linda, mas tirem as dúvidas, ok? A atividade 2 vou deixar por conta de vocês, mas é claro que na próxima aula vai ter correção oral e também escrita delas. Tudo bem? O clima europeu. Já o clima europeu, pessoal, é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a Europa, ela tem vários fatores que denominam esses climas, né? Principalmente a latitude. Por quê? Porque ele está a 34 a 75 norte, então ela está numa alta latitude que define um clima de temperado norte, né? E um clima, vamos dizer assim, mais ameno, né? Que tem uma variação da inclinação dos raios solares, né? Que interfere na incidência da luz solar. Então, ele está mais próximo aqui do Círculo Polar Ártico, né? E nem chega aqui tão perto, né?
do meridiano o meridiano de Greenwich que tá aqui, desculpa, gente, que não chega nem perto do trópico aqui. Então, quer dizer, eles têm uma temperatura bem amena, mais fria, né? Porque ele já está numa alta latitude. Então, o que acontece? Esses fatores climáticos que mais atuam na Europa são as massas de ar fria que vêm do Círculo Polar Ártico. Tem um limite no congelamento marítimo aqui no inverno, que é essa linha aqui, que são as águas que vêm do Atlântico, principalmente do Golfo do México, né, que impedem essas áreas aqui de congelarem no inverno. Essas áreas aqui são elevações acima de 1000 metros, né, onde fica o mais frio, né, porque quanto mais alto, mais... Agora eu quero ver todo mundo respondendo, frio! Ai, que saudade que eu tenho disso, vocês não têm noção. E as correntes marítimas quentes, né, que também vêm do Golfo, né, do Atlântico Norte, que trazem mais umidade para essa região. Quanto mais umidade, mais chuva. Então, isso é importante, né? Vocês entenderem que nessa região é que tem mais chuvas. E já que no mar Mediterrâneo, ele pega massas de ar quente e seca que provém principalmente, né, do deserto do Saara. Então, aqui não tem tantas chuvas, né? Já tem aquela, como é que fala? Aquele clima mediterrâneo, né, que é um clima seco, com chuvas, mas não tão grandes assim, né? Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo dos Alpes suíços, né, conforme a gente fala da altitude, né, que são formações novas, vocês podem ver que elas são pontudinhas aqui, que eu vou fazer a explicação para vocês depois no próximo vídeo, que dá para enxergar bem que essas formações aqui são altas e tem neve, mesmo no verão, aqui os lagos todos derretidos, tudo florido aqui, ó, cheio de árvorezinhas verdes lindas. Porém, o gelo daqui não consegue derreter por causa da altitude, né? Então, essa altitude também influencia muito no clima, assim como na maritimidade e continentalidade, né? Quanto mais próximo aí tem partes do mar, né, que é bastante recortado e penetram o continente, você tem uma grande influência aí de propiciar a precipitação. Por quê? Porque sofre, né, com esse clima, porque eleva muito a umidade do ar. Então, quanto mais o interior tem uma continentalidade maior, diminui mais como é que fala? A umidade do ar, fazendo maiores precipitações, né? E tem as correntes marítimas do Golfo, que eu já expliquei para vocês, né? Que fazem, né, essa linha aqui, né, não congelar na época do inverno, né, porque elas trazem aí a água mais quente do Golfo do México, né, nessa parte da Europa, elevando a temperatura do mar e evitando, né, o congelamento da água do mar. Você pode ver aqui, ó, que no inverno, né, na Noruega, tudo congelado, aqui, ó, toda uma montanha que não tão alta, totalmente cheia de gelo, e a água do mar completamente descongeladas, né, justamente por causa dessa corrente marítima, tá? E as massas de ar, né? As massas de ar que vêm tanto da parte do Círculo Polar Ártico, quanto também as que vêm aqui do deserto do Saara, né? Que fazem aí baixas temperaturas no inverno, né? E altas temperaturas no verão. Então a gente vê muitas notícias, né, de temperaturas baixíssimas no inverno, porque são massas que provêm do Círculo Polar Ártico, derrubando as temperaturas, e no verão passa-se dos 40 graus, né? Acho que a gente já viu aí um vídeo, né, de um rapaz tirando até sarro, né, das pessoas, porque não é tão comum eles tomarem um banho, né, todos os dias, né? E o rapaz brasileiro tirou muito sarro dos europeus por causa disso no verão, né? Porque vamos dizer assim que eles não são adeptos tanto aos banhos.
E aí, alguns ventos, né, eles também influenciam com destaque para duas formas que influenciam principalmente no inverno, né? Que é a Mistral, que sopra dos Alpes para o rio Ródano, né? Que o rio Ródano passa por essa parte aqui, então ela sopra dos Alpes para o rio Ródano e no sul da França, né? E a Bora, que sopra da área ocidental do Alpes para o mar Adriático. Então, é a mesma coisa, ela sopra dos Alpes para o mar Adriático, que fica nessa região aqui do lado da Itália. Então, muitos lugares da Itália, né, permitem determinados tipos de clima, né? Então, os climas que a gente tem aí são, né, o subpolar frio e de montanha, né, que são as partes mais altas de frio aqui, e esse aqui é o frio por causa das montanhas. O frio, o temperado continental, né, que fica mais dentro do continente, mais longe das partes próximas aos oceanos, né? O temperado mediterrâneo, que fica aqui próximo ao Mediterrâneo, que é um clima que devido ao mar Mediterrâneo, porém a gente também encontra parecidos em outros lugares do mundo. O semiárido temperado, né, que é essa parte aqui que já é mais semiárida, conforme, vamos dizer assim, a caatinga aqui no Brasil, e o temperado oceânico, né, que é essas áreas aqui que tem um predomínio maior de umidade e de precipitação. O que eu quero que vocês façam aí para a próxima aula? Estudem um pouquinho desses climogramas. Lembrando, pessoal, que climograma, eles têm aqui ó, tá vendo? Duas linhas. A primeira linha aqui, ó, ele vai te falar o que ele é. Então, essa linhazinha aqui, ó, é de precipitação, milímetros. Então, quer dizer, eu tenho as chuvas. As chuvas, eu olho o quê? Cada barrinha aqui de chuva. E aqui, ó, temperatura por graus Celsius, tá? Que é o quê? A linha. Então, essa linha aqui, ó, eu vou olhar a temperatura aqui. Vocês podem ver, ó, que a temperatura aqui, ó, varia de menos 10 graus até mais ou menos aqui, ó, uns 5 graus Celsius. Isso aqui é em Santos, na Suíça. E observem que a precipitação média, olha, é constante, né? Ela varia de 150 milímetros para mais. Então, é isso aí, é um clima subpolar e frio de montanha que acontece em Santos, na Suíça. Então, eu quero que vocês vejam esses climogramas, ok? E tirem dúvidas sobre eles, porque climogramas vão seguir para vocês aí o resto da vida acadêmica de vocês, tudo bem? E na próxima aula a gente volta, então, com a correção da atividade 2 e com esses climas aqui e tirando as dúvidas que vocês vão deixar para mim sobre os climogramas. Combinado? Beijos, pessoal. Fiquem em casa e tirem as dúvidas que vocês ficarem sobre a aula.